Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Por quê? Queremos estar com a nossa vida alinhada com a vontade de Deus, alinhada com a palavra de Deus. Não adianta eu viver pelo que eu penso, pelo que eu acho, eu preciso viver de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra. E nós sabemos que o Senhor Jesus nos trouxe ali no Sermão da Montanha 9 itens tão importantes que traduzem a verdadeira felicidade. Bem-aventurados, 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 ele disse. Vamos ver como ser felizes de acordo com os paradoxos de Jesus? No programa de hoje vamos conversar sobre este paradoxo. Bem-aventurados ou felizes os perseguidos por causa do Evangelho. Será que são felizes pessoas perseguidas por causa do Evangelho? Vamos ver o que isso significa. Vamos ver o que isso tem a ver conosco hoje, em nossos dias, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso país. Então, deixe seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai falar com você, pois Ele está aqui, Ele está aí com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina todas as coisas. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é verdadeiro e tudo que Ele nos fala, tudo que Ele nos ensina tem um propósito tão maravilhoso. Ele nos mostra o presente, o passado, mas também nos mostra o futuro. Quando nós olhamos para o presente, às vezes pensamos, puxa, não está fácil. Mas quando olhamos para o futuro e estamos vivendo dentro da sua vontade, então dizemos glória a Deus por aquilo que nos aguarda. Jesus, ele trouxe uma mensagem para o povo na sua época, aquela multidão que o seguia ali no monte. Ele então falou mensagens tão profundas. Em Mateus capítulo 5, no versículo 10, ele disse o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Infelizmente, nós sabemos hoje que a justiça não tem sido executada, não tem sido proclamada de uma maneira clara em todas as nações. Nós sabemos que hoje, em muitas nações, as pessoas foram iludidas por ideologias contrárias à vontade de Deus, ideologias opressoras, e muitos têm tentado fugir do seu país. O que aconteceu com a Venezuela? Quantos refugiados, quantos saíram, quantos vieram para o Brasil, para a Colômbia, para a Argentina, para o mundo inteiro, saindo da Venezuela. Por quê? Porque o que foi pregado durante um tempo parecia muito bom, mas a realidade era algo tão terrível, tão triste para todos. E então, quantos estão saindo do seu país? O mesmo acontecendo em lugares onde há guerra, insegurança, as pessoas fugindo, saindo dali. Mas nós vemos que a injustiça é que causa toda esta insegurança. A injustiça social, a injustiça, a mentira proclamada e vivida, ela traz perseguição. Perseguição. Nós vemos os países da Europa, antigamente nações cristãs, nações que enviaram missionários para o Brasil, para a América Latina, enviaram missionários para a África, enviaram missionários para a Ásia e até mesmo para a Austrália. Nós vemos hoje a Europa não apenas sendo pós-cristã, mas anticristã, perseguindo os cristãos, aceitando tão bem os islâmicos, aceitando tão bem outras religiões, mas perseguindo os cristãos.
E é isso que Jesus diz: felizes, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que nos faz viver e permanecer olhando para o Senhor é a certeza da verdade, a certeza de que estamos no caminho certo, a certeza de que a justiça está no Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus justo, o Deus todo-poderoso, o Deus fiel, o Deus que não pode mentir. A mentira é filha de Satanás. A mentira está com o diabo. A mentira está com toda a ideologia contrária à palavra de Deus. Mas a verdade está em Cristo. A verdade é Cristo. E ele diz que seríamos perseguidos. Em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, nós lemos: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus diz: quando por minha causa vos injuriarem, por minha causa vos perseguirem. Ah, quantos professores estão sendo perseguidos, professores cristãos, perseguidos nas escolas por serem de uma posição cristã e não politicamente correto ou ideologia contrária à palavra de Deus. São perseguidos. Alguns perdem cargos, alguns perdem o seu emprego, alguns perdem cadeiras em faculdades por serem cristãos. Mas o Senhor diz: não fique triste, não fique chateado, não fique para baixo, mas fique feliz, se alegre, se regozije, porque será grande o seu galardão nos céus. Jesus nos manda olhar o futuro. No presente, vale a pena segurar a fé, vale a pena estar remando contra a maré, mas olhando para a palavra de Deus e para a verdade. Nós sabemos que no passado, apóstolos, discípulos foram perseguidos. Em Mateus 5, 11 e 12, o Senhor diz: bem-aventurados os perseguidos por minha causa, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus. Bem, se você fala Deus, o nome Deus é bem aceito. Ah, não há nenhum problema em Deus, Deus te abençoe, vai com Deus, até dizem Deus te acompanhe. Mas se você fala Jesus, você definiu seu Deus, você definiu ser um cristão, você definiu Jesus, então começa a perseguição. É isso mesmo, perseguidos por causa do meu nome, do meu nome. Pode-se falar de tudo, pode-se falar do pecado, pode-se falar de qualquer coisa, mas não fale este nome, Jesus, porque este nome traz consigo a derrota de Satanás. Este nome traz consigo a vitória do reino de Deus. Este nome Jesus traz consigo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus disse: não fiquem tristes. Em 1 Coríntios capítulo 4, de 11 a 13, nós vamos ver que os apóstolos foram perseguidos. Ele diz, Paulo: até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos a conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Uau! O apóstolo Paulo está falando sobre o apostolado. O que é isto? Ele está falando sobre os pioneiros,
aquele que chega primeiro em uma cidade, aquele que vai levando a tocha do fogo, da luz, da glória de Deus, da mensagem do Evangelho. Você sabia que os primeiros cristãos, os primeiros missionários aqui no Brasil sofreram perseguições? Você sabia que os primeiros cristãos aqui no Brasil foram considerados uma relé, considerados uma seita? Até hoje, por exemplo, na Itália, um protestante, um cristão evangélico ali é considerado seita, é perseguido. Você sabia que o cristão é perseguido em Israel? É perseguido na África? Esses dias mesmo tivemos notícias de várias igrejas na Nigéria tendo sido incendiadas e muitas mortes de cristãos. Paulo fala das perseguições que ele sofreu. Em 2 Timóteo, capítulo 3, de 10 a 12, Paulo diz: Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança e as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A palavra de Deus está dizendo isso. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo, viver alinhados com a vontade de Deus, não tem jeito de estar recebendo aplausos do mundo. O mundo não vai te aplaudir. O mundo não vai te reconhecer. Pelo contrário, serão pedras, serão desconfianças, serão palavras, serão calúnias, serão perseguições e, em certos lugares, até morte. Paulo diz: olha, Timóteo, você tem avaliado o meu ensino de paz, de amor, de bondade, o meu procedimento íntegro de trabalho, alinhado com a vontade de Deus, família estruturada, bonita, meu propósito de levar a paz, o amor, a salvação às pessoas, a minha fé em Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, a minha longanimidade, paciência, o amor, a perseverança e as perseguições. Você está a par de tudo isso, Timóteo. E não podemos esconder dos cristãos do século XXI que sofreremos e sofremos e temos sofrido perseguição. Perseguição por causa do Evangelho. Mas há uma confiança em Deus no meio das perseguições. Olha o que está escrito no Salmo 56, de 8 a 11. Assim diz a palavra: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu exalto, eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? É assim que o cristão reage diante da perseguição. O que o homem pode fazer? Ele pode bater, ele pode torturar, ele pode matar, mas ele não pode arrancar a fé, a alegria, a paz, a salvação, o amor, a presença de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, porque terão recompensa, a recompensa como a dos profetas. Nós conhecemos histórias de homens que sofreram torturas por amor a Cristo ali na Rússia comunista. Não pense que o comunismo é a favor dos cristãos. Não pense que Jesus foi comunista. Absolutamente
não tem nada a ver com comunismo. O comunismo é totalmente ateu e contrário à palavra de Deus. E um dos nossos irmãos, Richard Umbran, um russo, um cristão, foi preso ali na cortina de ferro, a antiga cortina de ferro da União Soviética. Ele escreveu o livro Perseguido por Amor a Cristo. E ele disse, então, o que ele passou ali, as torturas. E nos conta como ele passou por uma lavagem cerebral. Eles o colocaram, os seus algozes o colocaram numa cela totalmente escura, sem luz. Ele não sabia se era dia, se era noite. Ele não sabia que dia da semana era. Ele não sabia que hora. E ali naquela câmara, a prova de som totalmente acústica, ele ouvia intermitentemente, dia e noite, ele ouvia as palavras: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, o comunismo é que é bom, o comunismo é bom, Deus não existe. E aquelas palavras dia e noite dentro dele, ecoando na sua mente. Isto é a lavagem cerebral. Depois de alguns dias, o tiraram daquela cela e lhe perguntaram: como você chama? Ele não sabia o seu nome. Você é casado? Ele não sabia, não lembrava. Você tem filhos? Ele não sabia. Todas as perguntas que lhe faziam, ele não tinha resposta. Ele esqueceu tudo, houve uma lavagem na sua mente. Ele esqueceu tudo. Então disseram para ele: Deus não existe. E ele respondeu: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Deus e a palavra de Deus não estavam na sua mente, estavam no seu espírito. E de lá o inimigo não pode tirar, nada pode nos arrancar. Por isso, o cristão que sofre perseguições está pronto, porque ele tem o Senhor. Aqui o salmista diz: as minhas lágrimas foram recolhidas no teu odre. O Senhor acompanhou todas as minhas perseguições, mas a perseguição não fica por isso mesmo. Há uma recompensa, recompensa para os perseguidos. Marcos 10, 28 a 30 nos diz: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós todos deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Ah, o Senhor disse: olha, perseguidos vocês serão, mas quem deixou tudo por amor de mim, deixou casa, mãe, pai, filhos, irmãos, campo, dinheiro, vai receber 100 vezes mais aqui. Claro que com perseguições. Jesus não nos iludiu dizendo: vem me seguir e você vai ter uma vida feliz, abundante, sem problemas. Não, Ele não disse isso. Ele disse que teríamos aflições, mas que podíamos ter bom ânimo, pois Ele venceu e nós vencemos com Ele. Será que podemos ter prazer nas perseguições? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Olha, Paulo, ele fala em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Paulo diz o seguinte: e, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você vai dizer, que evangelho doido é esse? Que palavra doida é essa do Senhor? Quando sou fraco, eu sou forte. Eu vou me gloriar nas fraquezas, vou me gloriar nas perseguições, nas injúrias, nas necessidades. Ah, você não pode imaginar o peso de glória que traz tudo isto. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação, seja qual for, é leve, não chega aos pés do que Jesus passou por nós. É momentânea, é passageira. Ah, você está sofrendo já tem 10 anos, 20 anos. E o que é isso diante da eternidade? É leve, momentânea, passageira. Produz para nós um eterno peso de glória. Vale a pena viver por Cristo, morrer por Cristo, ser perseguido por causa do Evangelho. Olha aqui o que a Bíblia nos diz sobre a igreja sofredora. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 3 a 5, Paulo diz, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus por vocês, irmãos de Tessalônica, porque vocês têm vivido de uma maneira tão linda. Nós nos gloriamos diante do modo como vocês têm reagido diante da perseguição, do sofrimento, das tribulações. Nós louvamos a Deus, bendizemos a Deus e nos alegramos por vocês. Quantos irmãos nossos na China comunista, na Coreia do Norte, no Afeganistão, na Arábia Saudita, em tantos lugares onde não se pode declarar a fé, não se pode pregar o Evangelho. O que o cristão faz que possa atacar a sociedade, a comunidade? O cristianismo é que levantou escolas, universidades, hospitais. Os cristãos é que trabalham para levantar a força de uma nação. Os cristãos não estão aí para as coisas mundanas, para a bebida, para a droga, para a prostituição, para o adultério. E eles estão trazendo saúde, vida, força, trabalho, crescimento para a nação. Por que são perseguidos? Porque é uma perseguição puramente espiritual. Espiritual. É o inimigo que tem feito isso, é o inimigo que vai tentar impedir a igreja. O apóstolo Paulo, como vimos, ele pediu ao Senhor, Senhor, esse espinho na carne, tira da minha vida. Não sabemos exatamente o que era este espinho, no sentido real. Uma pessoa, ele disse, era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E Deus lhe disse, a minha graça te basta. E Deus fala para você hoje que a graça dele te basta. O que é a graça? A salvação que ele te dá, a paz que ele te dá, a alegria que ele te dá em sua palavra, em sua presença. Os anjos do Senhor que estão ao nosso redor para nos servirem, é a graça do Senhor. O seu poder se aperfeiçoa quando nós dizemos, eu não posso, mas eu preciso de ti.
Que tal orar? Como está a sua vida? Será que você tem levantado a bandeira de Cristo no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu condomínio? Será que você se envergonha de Cristo ou você tem sido perseguido por causa dele? Vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu me sondas, me conheces. Tu sabes como eu tenho sido fraco. Tu sabes como eu tenho sido covarde com relação ao sofrimento e à Tua palavra. Eu te peço perdão. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, santifica-me. Dá-me um coração puro e reto na Tua presença. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade. Perdoa-me e dá-me um coração cheio do Teu Espírito, cheio de coragem, para dizer que eu amo o Senhor e quero Te servir e andar em Tua presença todos os dias da minha vida. Recebe o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme. Não tenha medo de perseguição. Há uma grande recompensa. Nós temos de olhar lá. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe.